Bem-vindo ao Auto Connect, o programa que vai conectar você às grandes gestores, pessoas que realmente contribuem com o nosso dia a dia, né? E hoje um episódio muito especial. É o episódio 001 na sindicatura. E nada mais especial que trazer o que nós falamos, né, e reconhecemos como no mercado o síndico 001 do mercado. Aldo Bussoletti, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, vocês estão bem? Obrigado. Obrigado, todo mundo fala que a gente é 001. Eu não sei, minha nota a primeira é de 1999, até agora não apareceu uma antes. Então se aparecer, deixa de ser. Né? Mas foi muito difícil começar esse negócio da sindicatura, né? Ninguém acreditava, na época ninguém pensava em fazer isso e eu comecei. Graças a Deus estamos aí, mas muito obrigado de chamar de 01. Nós que agradecemos aqui, passa a palavra para o Duque aí, que é nosso especialista no setor condominial, para dar as boas-vindas, né, Duque? Fala pessoal, muito feliz, é um programa que vai trazer identidade para o mundo condominial. Pessoal, síndicos, administradoras, têm que seguir o Auto Connect, né? Porque é aqui que vai ter informações, conteúdo e toda a estrutura para a melhoria no mundo condominial, não é, Aldo? É isso aí, a gente busca muito isso no mercado. E puxando essa situação do como é a melhoria do condomínio, né? Na tua visão, como seria a melhoria do síndico? Rapaz... Essa foi pesada. Já começa... Essa foi pesada, já começou. Começar devagar, pô. Já começa... Não foi isso que nós combinamos. Eu quero só voltar um passinho. Eu quero só voltar um passo antes. Para quem não conhece, eu acho muito improvável, mas se presente. Quem é Aldo? É verdade. Quem é Aldo Bussoletti? Quem é Aldo Bussoletti? Bom, Aldo Bussoletti é um cara que começou na sindicatura em 1996, né? Eu comecei como síndico numa necessidade, digamos assim, comprei um apartamento, fui pro prédio, chegou lá, ninguém queria ser síndico. E a construtora não entregava prédios naquela época sem ter um síndico. E não existia síndico profissional, né? Realmente, em 1996 não existia, porque se existisse, as construtoras já iriam atrás disso. E eu me lembro como se fosse hoje. Fizemos uma primeira assembleia, eu com apartamento novo precisando mudar, e não se pôde mudar porque não teve eleição de síndico. Não teve candidato. Era um prédio em Santana, né? Não é um prédio em Santana, Rua Doutor Zuquim, e um prédio muito grande, 3 torres, 192 apartamentos, sala de squash, nem se falava em squash na época, mas já tinha squash, piscinas, adulto, infantil, não eram pequenas, grandes, né? Quadra de futebol e um monte de coisa. E ninguém queria ser porque era uma responsabilidade muito grande. O que aconteceu? Não se teve assembleia. Se chamou uma segunda assembleia. 10 dias depois, conforme manda a convenção, não houve síndico. Falei, caramba, não vou... Vamos resolver, né? E você, eu não podia mudar, eles não entregavam o condomínio, não tinha síndico. Aí eu falei, vem aqui que eu vou. Não, aí na terceira... Fez a terceira assembleia, ninguém queria ser síndico. Eu falei, eu preciso mudar. Porque isso aí ocorreu em 3 meses, né? Da primeira, então eu estava 3 meses atrasado. E eu precisava mudar. Eu tinha uma casa, eu morava em casa, fui morar por uma necessidade, comprei um apartamento. Era uma necessidade, tinha que morar em algum lugar. E naquela época eram os prédios, os mais modernos, eu fui daí, eu precisava mudar. Na terceira assembleia, ninguém queria ser síndico. Ah, rapaz, eu levantei, não tive dúvida, eu quero ser síndico. Na minha cabeça, eu falei assim, eu vou ficar nesse prédio 3 meses, né? Fico aqui de síndico, 3 meses, renuncio, já mudei, eles vão ter que se virar, arrumar um síndico e tocar o barco. Você já está lá dentro. Já estou lá dentro, já mudei. Já tá tudo certo. Meu negócio era, né? Bom, dei com os burros na água aqui, até hoje eu tô aqui, né? Mosquitinho picou? Não é que picou, cara, é que naquela época eu tornei aquilo uma profissão. Bacana. Era grato, naquela época o síndico era valorizado, até pouco tempo atrás, era respeitado, uma coisa que o mercado perdeu muito isso com a gente. Identidade. Né? Identidade. E por causa disso que eu me tornei síndico, eu fui ficando, depois de 3 meses, fica mais 1 ano, fica mais não sei o que, eu fui ficando, fiquei nesse prédio cerca de 18 anos como síndico. 18 anos, só que
Em 96 eu entrei no prédio. Em 98 eu já fazia sindicatura, digamos, profissional naquela época, né? Me convidaram para ser síndico de um condomínio. E olha a ideia daquela época. Pô, eu não moro nesse prédio, como é que eu vou ser síndico lá, né? Não tinha esse conhecimento. Aí me explicaram, nas convenções mais antigas, ou até nas muito antigas, já está escrito que o administrador pode ser externo. E aí me colocaram, eu troquei o valor por uma moto, é uma longa história. Se eu ficar aqui, a gente não atrasa muito o programa. É uma longa história. E fui tornando, em 99 eu já tinha aproximadamente 7, 8 prédios. E aí eu tinha que tomar uma decisão, o que eu vou fazer? Abri uma empresa de sindicatura, que era Aldo Antônio Mier Síndicos, né? Primeira nota, dia 1 de maio de 1999. E esse condomínio está comigo até hoje. Isso é um orgulho. O que eu emiti aquela nota, o condomínio ainda E depois de muito tempo, na verdade. Se você analisar essa nota, não ela está atrasada, né? E ela está amarelinha, mas está lá no quadro, está bonitinha lá. Né? Isso aí. E aí eu me tornei síndico. Aí eu era engenheiro de formação, né? Fiz a FEI, engenheiro de formação. Fui trabalhar na Utautec antes disso, tive que fazer economia, porque era uma insistência da entidade ter um curso de humanas, fui fazer economia e por causa da sindicatura eu fui estudar direito. Então, não sou advogado, não tenho pretensão nenhuma, mas fui me estudar direito, sou bacharel, tenho conhecimento nisso. Conhecimento é sempre importante, né, Aldo? Cara, a coisa mais importante de um síndico é conhecimento, né? Eu acho que nós vamos desenvolver isso aqui. Depois eu aprendi uma frase com o nosso CEO na empresa que fez muito sentido para mim, né? E mudou um pouquinho a minha cabeça. E eu quero ajudar as pessoas também fazendo isso, que é uma coisa que a gente faz, tentar mudar a cabeça, tentar valorizar o nosso comércio e o nosso empreendimento e a nossa profissão. Então aí eu me tornei síndico e esse é o Aldo Bussoleti, que está aí no mercado vai fazer o ano que vem 30 anos. Que falar dessa história, né, Aldo? Tem 30 anos. Esse condomínio que você tirou a nota é na Zona Norte também? Não. Esse condomínio que eu tirei a nota, ele é na Lorena, na Avenida Lorena, tá? Ele é na Lorena. Esse da Zona Norte, naquela época, eu tinha um contrato simples e a gente recebia por reembolso. Veja só, reembolso. Não era nem RPA, era reembolso. Mas aproveitei esse gancho, Aldo, até você que está há mais de 30 anos aí. Não esquece a minha pergunta lá, hein? Você volta. Nessa área que está tão em alta, né? Então, nos últimos anos, a gente tem percebido a sindicatura sendo tão divulgada, tantos novos síndicos, né? Eu acho que é uma profissão que tomou corpo, ainda mais numa cidade como São Paulo, que todos os dias entrega um novo empreendimento. Me fala um pouco desse momento, das diferenças que você enxerga, que são gritantes para você, né, do passado, né, para o síndico atual. Né? Porque a gente vê que tem um pessoal novo chegando, né, e eu percebo que o mercado hoje ele tem uma diferença gritante, né, dos síndicos profissionais, que assim tem essa função de verdade. Quando eu falo profissional... Assume o nome profissional. Exatamente, e síndicos profissionais. Né? Então, eu acho que existem síndicos e síndicos. Qual o que o mercado sente hoje com isso? Porque eu vejo síndicos falando que tem 20, 30, 40 empreendimentos. Como replicar esse modelo de sucesso? Porque não é fácil. Então, eu queria ouvir de você, que é especialista nisso, esse momento do mercado. Lanini, é uma coisa que me preocupa. Hoje a profissão de síndico está sendo judiada, tá? Eu torno muito isso. Às vezes as pessoas falam por que eu falo, pô, você não pode falar, mas eu sou muito franco, né? Eu estou estabelecido, eu já sou um cara com o pé no chão, eu, graças a Deus, hoje eu posso me aposentar tranquilamente, então eu também não me vejo preso a nada quando eu falo isso. Não é só aqui, já me perguntaram em outros lugares, eu falo. A profissão de síndico está sendo judiada. A profissão de síndico foi uberizada, esse é o termo que eu uso. Quando eu era síndico, quando eu comecei como síndico em 96, 98, 99, realmente como profissional, que eu encarava porque eu tinha uma empresa, tinha uma nota fiscal, tudo que falam hoje, dizem hoje, eu já fazia naquela época. A diferença é que nós síndicos, né, naquela época, éramos respeitados. Nós tínhamos valor. Né? A sua palavra como síndico tinha uma importância dentro do condomínio. Hoje se perdeu muito isso. Por quê? Porque muitas pessoas assumem condomínio como síndico profissional, não estão preparadas. Não têm o conhecimento necessário para ser síndico.
temos ótimos síndicos, grandes colegas, temos pessoas no mercado com grande potencial de se desenvolver, mas é preciso conhecimento, né? Eu não gosto de me basear em Aldo Bussoleti para falar de outros síndicos, mas veja a minha trajetória. Estudo e continuo estudando, porque é uma necessidade, né? Eu vou usar a frase que o nosso CEO João Luiz usou para mim outro dia, né? Que nós estávamos estudando agora a inteligência artificial, Gemini, GPT e papapá, entre inúmeras, tá? E é uma realidade que a gente tem que trazer. E eu estava estudando isso e ele me chamou para conversar, mostrar as diferenciais. Olha, faz a ata, faz tudo. Hoje você pega uma inteligência artificial, faz tudo. Só que ela não substitui o homem. Sim. Muitos síndicos hoje se baseiam nisso, muitos cursos são baseados nisso. É importante? É. Mas o que eu falo? Você sabe que o tomate é uma fruta. Tomate é uma fruta. Só que você tem que ter o conhecimento necessário de saber que o tomate a gente não coloca em salada de fruta. Isso é o conhecimento. Então é isso que muitas pessoas estão deixando de ter, aonde conselheiros que têm algum conhecimento começam a comandar o síndico. E não é só conselheiros, condôminos e tudo mais. Porque quando você senta com alguém, você tem que ter o domínio do assunto. Se você não tiver o domínio do assunto, alguém vai te engambelar ou alguém vai te dominar naquele assunto. E aí é que está perdido. Então você tem que ter o conhecimento necessário. Não é porque você entra no condomínio que você é síndico, você sabe que é. Se você não tiver o conhecimento necessário e saber fazer a coisa, não vai dar certo. Então essa é uma grande diferença de quando eu comecei para hoje. Essa é uma grande diferença. Eu acho que isso é bem bacana você trazer à tona, né, Aldo? Porque a gente percebe que isso acontece não só na área de sindicância, em todas as áreas, porque todo morador é especialista em segurança. Todos são. Sabe tudo. Todos sabem tudo, tem um palpite, né? Então, a gente vive muito isso no mercado da terceirização, né? De pessoas palpitando. Eu acho que é uma grande diferença quando você pega um síndico profissional que tem conhecimento técnico, tem embasamento, tem uma jornada, né, para poder discutir, e quando vem uma decisão que ela não é unânime, né, mas tem que ser tomada, essa postura de um síndico profissional, ela muda o jogo, quando ele realmente defende os interesses de todos. Acho que esse muda entre um síndico que está lá por ser sou um síndico e um síndico profissional que tem embasamento, conhecimento, estudou aquilo. Exatamente. Já tem uma jornada que já começou ali há alguns anos, já acertou, já errou, já viu o que vai acontecer numa decisão equivocada. Eu tenho certeza que na tua jornada, algumas decisões suas foram polêmicas. Porém, eu tenho certeza que foi ao bem do condomínio. Você tem alguma passagem para me contar que você possa revelar para nós aí? Porque assim, é atitude de falar não para a maioria pelo bem de todos, é para poucos. Vem cá, eu já renunciei por causa disso, né? Já renunciei por algumas atitudes tomadas, porque pessoas querem tomar atitudes, tomar projetos e querem que você seja o responsável pelo aquilo lá, que a tua responsabilidade seja, ou seja, eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelos meus atos, não os dos outros. Logicamente que quando aquilo é por comum acordo, é maravilhoso, funciona. Já renunciei por causa disso. Obras que eu achei que não deveria fazer, que não eram corretas e queriam me levar para aquele caminho, falei, obrigado, estou indo embora. E a gente vive isso, eu vivo isso dia a dia. Você me perguntou, eu vou te dar 2 exemplos. Recentemente, muito recente, tive uma reunião de conselho essa semana, né? E eu fiz uma apresentação para as pessoas, mostrei o que era a minha empresa, como que era a minha empresa e como a gente trabalhava. Logicamente que o Aldo Bussoleti não consegue ser síndico de todos os condomínios que tem na empresa Bussoleti, né? Aí eu abri até um parênteses, você falou agora há pouco, tem síndico com 30, 20, 40, 50, não sei quantos condomínios tem, né? E muitas pessoas, Aldo, quantos condomínios tem? Bastante. É o suficiente que a Bussoleti possa administrar, então bastante. Essa é a primeira coisa que a gente responde. Outra questão, para a gente chegar em algum lugar, ter bastante, ter 30, 40, você tem que ter uma história, você tem que ter um aprendizado, porque senão você vai chegar, e eu conheço gente que chegou a 20 condomínios, e da noite pro dia perdeu tudo. Estrutura também. Entrar condomínio é fácil. Você tem estrutura, você tem que ter ágil, você tem conhecimento, você estuda. Jurídico. Então, mas tudo isso. Aí tem um ponto que é importante. Que interfere. Que interfere no seguinte: você tem um não
Você tem essa base do não. Eu tenho a força base do não, porque sim. o conhecimento tem toda essa estrutura. O que eu acho e identifico do síndico atual é que ele começa essa trajetória de trabalho, ele começa a ganhar condomínio. E ele tem um medo danado Do não. por perder. Por perder esse condomínio. Da mesma forma que ele ganhou, ele pode perder. Então. E aí ele se submete, Aldo, talvez a essa situação. Entendeu? Do colegiado dominar o processo. Mas, Duque, qual é o problema, tá? Não é a questão do não. O não, ele só é caracterizado e concretizado quando você tem a capacidade de dizer não e o porquê do não. É isso? Não é o não por não. É o porquê do não. Traz, isso. né? É isso, isso. conhecimento. É o que você tá Não falando. adianta. É o que eu falei nessa reunião que eu tive essa semana. O cara, fui na reunião, nos contrataram. Eu fui candidato único, porque eu fui. Foi um maior problema em estar no condomínio. É um baita de um condomínio. Tá. Condomínio. Nós já tivemos esse condomínio há 15 anos atrás. Passou síndicos, nos chamaram de novo lá. A Bussolete foi lá de novo e eu fui à frente apresentar tudo mais. Fomos candidato único, passamos por uma bateria de entrevista, fomos lá. Ó, a Bussolete trabalha assim, assim, assim. Aí disse, beleza, é isso que nós queremos. Bacana. Quando eu cheguei no condomínio, tá, há 1 mês, 2 meses atrás, as coisas começaram a não ser do que eles falaram para mim. E eu comecei a consertar. Nessa reunião de conselho, estou com o meu computador aberto, aí o cara, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Sem mentira, eu fechei o computador, falei, ó, desse jeito eu não trabalho, estou indo embora. Pai, não dá. Então é um não. Mas por quê? Mas com embasamento de resposta. Não, por quê? Ó, porque é isso. Aí eu comecei a explicar. Os caras, eu entrei no condomínio, eu falei que eu faço obras conforme tem que fazer. Não dá para você abraçar, por exemplo, impermeação elétrica, pintura. Não dá para você fazer tudo. Eu vou transformar a vida das pessoas num grande condomínio, num grande canteiro de obras. Não dá, eu não trabalho desse. E eu tinha explicado. E tem que ser programadinho. E aí esse não veio disso. Mas por quê? Mas por que eu não posso fazer a hidráulica junto com a impermeabilização? Porque a hidráulica eu vou depender de puxar o cano do barrilete, vou ter que abrir a laje, vou ter que fazer um caminho. Depois disso é que eu venho com a impermeabilização, eu faço isso. Aí eu faço a proteção mecânica. Aí depois da proteção mecânica eu posso descer para fazer a pintura. Quer dizer, eu dou o caminho ponto a ponto. Agora, o cara que não tem esse conhecimento, como é que ele vai se embasar? Que é o que eu falo, né? E Decisões impopulares muitas vezes salvam até uma gestão. Exato. Porque, na verdade, você não está ali para agradar a todos. Você está ali para poder colocar o que é melhor para todos. É gestão, Exato. é isso aí. Uma coisa importante, Lanini, Duque, e vocês que estão nos assistindo, o síndico, ele não precisa saber de tudo. Eu, graças a Deus, eu estudei, eu me formei, eu tenho uma trajetória para isso. Mas você que está entrando, que quer entrar na sindicatura, comece a estudar. Outra, tem um síndico, você é síndico de 1, 2 condomínios, é o que você falou, comece a ter pessoas boas ao seu lado. Primeira coisa, tenha um bom advogado ao seu lado. Jurídico faz toda a diferença. Né? Tenha um bom engenheiro ao seu lado. Você não é obrigado a saber isso que eu falei, que eu conheço, porque isso, porque aquilo. É trajetória, né? O caminho todo que você percorreu. tá Você com o tem um parceiro do engenheiro lado, do você tá seu do lado, olha, quer trabalhar comigo, ó, vamos. Aí você começa a desenvolver. Se você não souber aquele caminho, Pergunta o engenheiro vai saber. Se você não souber os porquês de não daquele contrato, Pergunta pra ele. o teu jurídico vai saber, eu estudei, eu sei, mas eu contrato o meu jurídico, eu tenho 3 jurídicos da empresa. Os caras falam, você gasta com eu gasto. Não, você investe. Mas É, exato. A Você gente investe, são porque valores. a conta né, Exato. na frente São que vai valores. chegar quando você faz algo que tem um Exato. respaldo jurídico, técnico, ele é muito maior a conta. Exatamente. Isso que o cliente enxerga. Esse Exato. investimento. Isso Exato. é Então valor. mas você tem que levar, você tem que investir. Com isso, você vai ter conhecimento. E no dia a dia, você vai estar. Você também vai aprender. Então, tudo isso é o não, é o poder do não. E sempre tem alguém para dar um palpite, né? Não, a área de vocês palpiteiro tem de monte. eu Todo acredito mundo que sabe. é uma grande... É assim, se você pudesse dar hoje, Aldo, um conselho brutalmente sincero para os síndicos, né? Sobre hoje as terceirizadas. Qual seria hoje o conselho brutal e sincero De como buscar uma... do Aldo? Cara. Porque a gente sabe que hoje
Isso é um calcanhar de Aquiles muito grande no mercado. Da segurança. Então, um conselho sincero. Segurança e Glauco. limpeza também. Segurança né? e limpeza. Então, primeira coisa, vá saber quem você vai contratar. Saiba quem você vai contratar. Tenha conhecimento de quem você contratar. Hoje, nós trabalhamos com várias terceirizadas, trabalhamos com várias empresas, tá? Mas todas as empresas a gente sabe com quem a gente está trabalhando. A gente sabe com quem vai falar. Quais são os valores? Quais são os Visita valores das a empresa. empresas? Quem são os funcionários dessa empresa? Quanto tempo os responsáveis dessas empresas estão lá? Com quem eu posso falar nessa empresa? Quem vai me vender o serviço? Essa pessoa que vai me vender o serviço, quanto tempo ela está no mercado? Ela tem conhecimento? Então, são várias coisas que a gente vai buscar. Por quê? Uma outra coisa importante dentro da terceirização, a pessoa contrata uma terceirizada amanhã e quer que ela que dê resultado no dia seguinte. Não é assim. As pessoas têm que entender que na questão da terceirizada, tanto portaria, vigilância, controlador de acesso e limpeza, precisa de um tempo de adaptação. São funcionários que fazem a empresa. Os funcionários são as ferramentas de trabalho da empresa. Eles precisam de treinamento, precisam estar em dia, precisam conhecer o ambiente. Não é sempre que vai ficar lá. Eu contratei uma empresa há algum tempo atrás. É sensível, né? Pô, A mudança queria que é sensível. a faxineira funcionasse da noite pro dia. Não vai. Será que aquela pessoa vai dar certo? Então, dê esse tempo. Veja quem vai treinar, veja quem é a empresa. Capital social é muito importante. As garantias que essa empresa As garantias. Quais os treinamentos? Essa empresa tem um centro de treinamento? Ela faz treinamento? Aonde é? Ela dá uniformes? Ela faz isso? Qual é? Ela trabalha com... Então, existe... Supervisão é ativa? Mas existem empresas e empresas. Aldo, se você me permite, tem duas coisas que eu sempre falo. Estou no mercado de terceirização há mais de 25 anos, né? E eu sempre falo isso para as pessoas, né? Hoje eu vejo ideias mirabolantes, coisas absurdas que até para implementar é muito complexo para um empreendimento. As pessoas esqueceram de fazer o básico bem feito. Fazer o arroz e feijão, o básico. E o básico funciona. Então, eu vejo ideias, né? A internet hoje você vê de tudo. Por isso que eu falei, tomate é fruto, mas não põe na salada. Exato, a sabedoria. Então, muitas vezes o empreendimento ele precisa do básico. Né? Então, quando a gente fala de segurança, principalmente, né? Pessoal, segurança é custo. Muitas vezes você vai para um condomínio que ele tem ali controlador de acesso. E ele fala, meu, segurança. Não é segurança. Então, o próprio empreendimento, ele não sabe diferenciar hoje um controlador de acesso de um vigilante patrimonial. Nossa! Começa por aí. Esse é o maior problema. Esse é o calcanhar de Aquiles. Eu vou colocar um facial, entendeu? E aí você começa a entender que você não está fazendo o básico. Então, quando a gente fala de segurança, né? A gente está falando simplesmente de profissional treinado, qualificado. É o que você falou do Uber, né? Então o pessoal sabe dirigir, ele se torna um Uber. Não, talvez ele pode saber para dirigir para ele um carro. Exato. Levar uma carga e não pessoas. Exato. Então o motorista também ele é diferente. Então quando eu falo isso, porque eu te interrompi e estou fazendo esse comentário sobre o básico. Eu acho que muita gente no mercado hoje está querendo inventar a roda. E está deixando de fazer o arroz e feijão. Então, quando eu vejo hoje empresas falando, porque eu faço isso, que eu entrego aquilo, eu falo, tá bom. E a parte humanizada? Por quê? Porque a parte de terceirização hoje não fabrica nada. Nós lidamos com seres humanos. Então, como eu realmente tenho esse trato com essa pessoa? Porque você falar que é humanizado é muito simples, o papel aceita qualquer coisa, o site aceita, a apresentação e o dia a dia. Eu acho que o maior desafio das terceirizadas hoje no empreendimento é você realmente ser uma empresa humanizada. Porque isso você tem um profissional. Que a gente não pode ignorar o fato que nós temos hoje uma cadeia de qualificação profissional muito baixa. E essa pessoa hoje, simplesmente, ela tem que ter um ambiente, ela tem que ser respeitada, ser bem tratada. E ela começa desde a parte da sindicância, de quando ela também estipula os padrões da entrega com a empresa terceirizada que ela escolheu, certo? E o próprio morador ter a consciência do profissional que tem na portaria. Né? Ou mesmo na limpeza, como você falou, o caminho do rei. Nosso principal então a gente tem que né? dar 2 passos para trás e fazer uma reeducação. Porque muitas vezes o condomínio, eu pago o seu salário, e isso a gente ouve muito. E não é esse o fato. Imagina que a pessoa está cuidando do algo mais importante, que é a sua família. Mas é. É verdade. E é sobre isso. Então, eu acho que esses desafios da sindicância é muito grande. Então, por isso que eu acho que foi muito feliz na sua colocação, quando você fala conhecer as raízes da empresa, é muito importante. Né? Porque assim, eu conheço o dono. Ok, mas quais são os valores do dono? Ou do fundador, ou do grupo econômico que está por trás disso. Né? Porque a gente sabe hoje que no mercado de terceirização,
poucas barreiras de entrada e nenhuma de saída. E a conta fica para quem no final? Para o síndico. Para o síndico. Quando você fala isso, e a gente busca, quando a gente fala um monte de coisa, conhecer a empresa, conhecer quem é, como é exatamente isso, é o tratamento que tem. Tenho muitos prédios hoje com funcionários orgânicos, são próprios do prédio, e tem muitos prédios que a gente tem com terceirizadas. Uma das coisas que eu prezo e eu falo, esse condomínio que eu falei que eu abaixei o computador, era uma situação dessa. Tá? Lá são próprios. E também isso serve para terceirizada, porque o que eu faço para o próprio, eu faço para terceirizada e cobro da terceirizada. Porque daí eu não brigo muito com o condomínio quando ele quer uma coisa ou outra. Eu explico para ele quais são os benefícios e os malefícios. Ó, se você tiver com funcionários próprios, você vai ter que pagar isso, vai ter que pagar isso, vai ter que passar em férias. E se você pagar em férias para o cara, você vai ter que alguém em reposição. A terceirizada já não precisa, então a gente explica tudo isso aí. Isso é uma coisa. Mas aí cada condomínio escolhe o seu melhor. Mas o tratamento com o funcionário. Eu tenho empresas terceirizadas que tratam, vai lá, os armários novos, dá o filtro, põe uma geladeira, Micro-ondas. roupa sempre arrumadinha, paga em dia. Não são todas as terceirizadas que pagam os funcionários em dia. Isso é Ou importante. deposita o seu Cara, do transporte benefícios. na data. Em dia, quando eu falo pagar, é benefício, é tudo, cara. Por quê? O funcionário que trabalha com limpeza, o funcionário que trabalha na portaria, é o que você falou, ele está tratando da casa de uma pessoa, do lar de uma pessoa. Ele precisa também ter Ser um cuidado. bom lar. E ser cuidado. Ser cuidado. É o primeiro. Ó, Patrimônio. eu já recebi ligação de funcionário para mim, que eu não tenho nada. Seu Aldo, eu não posso ir porque não me depositaram o vale transporte. Vai lá e eu ponho na tua conta. Mas não deixe de ir. Ué, eu ligo para terceirizar. Pô, mas quantas? E eu Não já- é uma nem duas, não. E eu já vi, Aldo, o cidadão trabalhar com tanto amor pelo condomínio, ele tá na terceirizada, E trabalha ele com tirou dedicação. dinheiro do bolso, Pá, não tem problema, já aconteceu. Vai lá. ele tirou dinheiro do bolso e foi trabalhar para depois resolver. Para gerar, sabe o quê? Eu já entrevistei gente assim, a satisfação do cliente. Mas é. Ele pensa lá na frente, na família Tem que vocês muitos estão falando, funcionários que são importante. bons, que são E maltratados. É sensacional e tem que ter esse cuidado. Quantos condomínios a gente entra, vai no almoxarifado deles, vai no refeitório, vai onde eles se trocam, vestiário. Pô, armários amassados, armários... Sujeira. Sujeira. O ambiente, não né? tem O ambiente. E é isso que Cara, eu falo, não sobre tem ser um banheiro. humanizado, né? Se eu ponho o cara nesse lugar, como é que ele vai tratar o meu condomínio? Eu sei hoje. É isso? Você tem portarias hoje que é assim, Comida primeiro estraga. que é uma desorganização, né? Então às vezes ele tem lá e às vezes as pessoas não entendem por que ele apertou um botão errado e acionou um portão e veio a colidir com o veículo porque não fizeram a manutenção do sensor. Eu acho assim Que tem quando 200 caixas do você olha lado pra lá. dentro, você olha para dentro de casa primeiro, pô, deixa eu ver o ambiente que eu proporciono isso para o meu colaborador. Exato. Então começa por aí. E assim, e muitos condomínios falam assim, não, mas ele tem que estar ali e tem que resolver. Não é assim. Eu acho que é um conjunto, tudo em quatro mãos. Eu acho que a terceirizada, né, e o contratante e o contratado, eles têm que estar juntos. Porque Alinhados. ali essa parceria vai Perfeito. gerar frutos positivos. Perfeito, Não tem é como. isso mesmo. E outra coisa, em um ambiente que não lhe cabe respeito, não cabe o seu melhor. Então pega, é o que você falou, fecha o computador e vai embora. Exato. E como já acontece hoje, pô, eu represento um grande grupo no Brasil, que é o Grupo Alto, e da gente entrar com rescisão com o contrato. Porque nem todo mundo serve para ser meu cliente também. Eu acho que essa Exatamente. maturidade você tem que ter. É isso Acho mesmo. que é muito importante que todos os papéis sejam colocados nos seus devidos lugares. Eu como fornecedor, né, como prestador de serviço, Isso. e ele como contratante. Lógico. Então, a partir do momento que eu não dou, hoje eu deixo o meu funcionário em risco, não vou deixar. O mais importante é a vida dele. Eu não posso colocá-lo em risco. Eu acho que eu tenho que ter essa responsabilidade com ele e com a família dele. O dinheiro, eu acho que o mercado do capitalismo faz parte do processo. Hoje ele é muito bom, todo mundo tem que ter o seu ganho no que faz. O condomínio não tem fins lucrativos, a não ser valorizar o próprio empreendimento. Exato. Eu acho que todo mundo, de certa maneira, tem o seu ganho por trás de tudo isso. Só que o que acontece? O respeito ele tem que prevalecer sempre. Então, quando ele chega, ele não tem um local adequado para poder fazer uma refeição, ou um armário para poder colocar sua Pra se roupa. trocar, pra se Exato. tomar um banho, Um banheiro para ir poder embora. utilizar limpo, por exemplo. Não serve para nós.
E eu acho que isso é muito importante. E o que eu vejo quando a gente fala de novos síndicos, né, com todo respeito, eu acho que, como você mesmo, você foi muito feliz quando você colocou que você tem síndico hoje de todos os níveis e tipos. Sim. Né, e tem muitos muito bons. Mas se você, muitas vezes, que eu me deparo, né, Aldo, ser bem cirúrgico, que as pessoas elas têm processo. Ela tem pessoas capacitadas por trás. Ela tem um corpo decente, jurídico, entendeu? Engenheiros por trás. Não tem achismo. Nós não temos espaço para ter achismo. Não tem espaço para ter achismo. Ainda mais num condomínio. É muito sensível. Eu moro em condomínio. Eu posso falar com propriedade. Eu nasci e moro em condomínio, sempre morei em condomínio. É uma edificação, é muito cuidado. E eu falo sempre. É um detalhe. Cara, o cara tem que se preparar. Ele tem que se preparar. Eu, quando fiz faculdade lá em 1900, Guaraná de Rolha, pô, eu comecei primeiro ano, segundo ano, escolha da matéria, depois vai, depois... Aí veio estágio. Na minha época, não sei como está hoje, faz muito tempo que eu não traço a carreira universitária, né? Mas na minha época, se você não tivesse um ano de estágio... você não tinha um diploma. Fazer estágio também foi bem complicado. Você não tinha diploma. Era um módulo para poder conseguir ter acesso ao diploma. Era ter um ano de estágio. Ainda mais na minha carreira, a primeira que foi engenharia, um ano de estágio. É o prático, né? E no estágio eu não ganhava nada. Pelo contrário. A gente ganhava naquela época o vale transporte e o vale refeição. Tinha de assinar o final lá do... Não é isso? Você teve lá, horas, era bem complicado. Eu tive colega, né, talvez até esteja me ouvindo hoje, que trabalhava junto, e tinha aqueles que engambelavam, que o pai tinha uma empresa e assinava o estágio para ele. Só que o meu estágio que eu estou hoje, do jeito que está hoje, é outro. Na sindicatura, as pessoas não estão propensas a fazer estágios. As pessoas não estão propensas a seguir um caminho natural e chegar a ser síndico. Primeiro, para você ser síndico, o que você precisa? Você não precisa nada. Você não precisa nada. Nem comprovar conhecimento você não precisa. Você vai lá, as pessoas ficam bravas, mas é verdade. Síndico, qualquer um pode ser. Nem conselheiro qualquer um pode ser. Mas síndico, qualquer um pode ser. Beleza, primeira coisa. Então, muita gente que, infelizmente, às vezes perde emprego ou outras coisas, quer ser síndico. Vai lá e seja síndico. Aí depois entrou, não sabe demandar. E aí? E aí como é que faz? Aí vai fazer o curso EAD. Exatamente. Todos estão preparados para se forjar. Né? Por que não se prepara? Por que não sabe? Entra num prédio, vai conhecer. Não vai junto. Cara, eu em prédio, sem mentira, eu trabalhei na faxina. Eu fui ver como é que era nesse Renascença que eu falei, que eu fui o primeiro prédio. Aprendi a trabalhar com interfone. Tinha vezes que o porteiro não vinha, eu estava atrasado, precisava ir no banheiro naquela época. Eu ia no interfone, que é o telefone de faca. De faca. 1, 2, 3. Não, é 1, 2, neutro 3, 4. 192 apartamentos e eu só tinha 4 ramal. Culpou, todo mundo queria falar com todo mundo. Então, eu aprendi isso. Aprendi como é que é a entrada e saída de portaria, como é que é isso, como é que é aquilo. A gente sabe isso. Hoje a gente assume condomínio para fazer instalação. O que você falou, voltando lá, quero segurança. Ou você faz para mim, não. Vamos contratar. Mas contrate alguém específico. Porque, depende da terceirizada que você vai contratar. Ele já vai te falar o que é importante para sua segurança. Se é o perímetro, se é a frente, se é a garagem. Não eu. Eu tenho conhecimento. Em cima da análise dele, eu vou respeitar. Porque se eu palpitar e der errado, foi você que mandou. E se você é um especialista e fizer, você tem a responsabilidade de me entregar. Então, tudo é assim. Mas o síndico que não é preparado ou não se prepara, ele vai ter esse problema, como qualquer outra área. E outra, tem gente que prega, você falou no começo, tantos condomínios, está subindo condomínio, está começando condomínio, está entregando condomínio, 400 condomínios, vai encher de condomínio. Infelizmente, não tem síndico preparado, a profissão vai ser cada vez mais deflagrada. Vai ser marginalizado, né? Cada vez pior. Tem condomínio que eu vou, eu queria só entrevistar e entender. Não, mas síndico profissional a gente não quer mais, aqui a gente teve experiência. Porque a experiência o que o senhor está falando para nós já falaram. Falei, peraí, mas eu executo. Não é só falar, não é só falar. Não, mas a gente só queria ouvir o senhor. Já me contrataram para mim entrevistar síndicos para colocar num condomínio. Um grande condomínio, eles não queriam que eu fosse síndico, né? Porque no estatuto deles lá, não sei o que, umas coisas que tinha lá.
não queriam que eu fosse síndico. Eu falei, tudo bem, nós queremos que o senhor entreviste pessoas para ser síndico. Para poder... Tipo do Red Hunter, tá? Não é sempre, mas às vezes aparece esse tipo de coisa. Pô, mas você faz isso, faço. Pela bagagem também, né? Exato. Então a gente é procurado para muitas coisas. E a gente vê nessas conversas que muitas pessoas não são preparadas para isso. Não são preparadas. Então é um problema. O equilíbrio emocional, que um profissional que realmente assume esse cargo, essa função, que é tão nobre, né? Ele tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Eu acho que toda a área do condomínio, todas as áreas, né, que trabalham com condomínio, precisa ter um equilíbrio emocional hoje grande. Todas as áreas. É o síndico, é o zelador, é o gestor, é quem faz a parte de atendimento, manutenções do condomínio, quem faz terceirização, tudo. Sim. Porque você vai lidar com pessoas. Vai ter pessoas que vai bater em modo de dizer, né? Gente com gente. Fazer gente com gente. Vai ter gente que vai ser muito boa, vai ter gente muito ruim. Você vai ter que saber lidar com esses aspectos, né? Até que tem psicólogos agora se preparando. Não tem o negócio do advogado condominialista? Isso. Agora, sabe o que tem a moda? É psicólogo condominialista. Então, eu vou falar. É isso que você tocou. Não, por isso que eu falo, a gente que é longevo, né? Que tem 60 Guaraná de rolha, ninguém precisa saber meio. Guaraná de rolha. Mas o que acontece? Todos esses cursos que eu fiz, lá atrás, há um bom tempo atrás, hoje se fala muito nisso, né? Psicólogo para isso, coach para condomínio. Pô, eu fiz coach há 10 anos atrás. Não era o nome. Tá? Não era o nome coach. Exato, sabe? Eu fiz isso há 10 anos atrás, eu fiz isso. Então, eu já me preparei isso daí. Só que hoje, pô, a gente vê muito isso. Vou fazer isso, pá, vai ser legal. Isso vai resolver. Vai, mude vamos mudar o condomínio. Cara, mude a sua vida primeiro. Se você não puder mudar você primeiro, você não vai mudar mais nada. Outra coisa, faço 1, faço 2, escolha um. Escolha um. Esse é o bom para mim, esse eu vou fazer. Eu quero um psicólogo, ótimo, escolha o seu. Não vai história. Você precisa de equilíbrio. E isso não é só para síndico, tá? É para você que é zelador, para você que é administrador. É para todos. É para todos. Eu vejo, eu não sei, não conheço a fundo, mas eu acredito que sim, que o Grupo Alton deva ter algum psicólogo relacionado a funcionários. Não sei como é que tem que ter toda essa estrutura. Quantas terceirizadas tem isso? Fala pra mim. Muito pouco. O cara chega doidão. Não tem. Sabe? Pouquinho. Vai lá. Toda empresa grande hoje, e eu vim do Itaú, né? A maior empresa que eu trabalhei foi na Itautec. Pô, na Itautec, em 1900 e nada, ela já tinha uma pessoa que era dedicada a funcionários. Mas imagina a gente, hoje o Grupo Alton ele possui no Brasil mais de 30 mil colaboradores. Então eu atendo hoje em nível nacional. Se você vai dando um passo cada vez maior, você vai entendendo a dificuldade de comunicação que a gente acaba tendo. Que eu tenho uma operação em São Paulo, eu tenho no Belém do Pará. Por exemplo, eu tenho que ter o mesmo padrão. E como eu faço isso hoje? Com algumas ferramentas. Eu tenho que investir na questão emocional. Não tem como fugir disso hoje. Isso não é custo, isso é investimento. Porque, como eu falei lá no começo, uma terceirizada ela não fabrica nada. Hoje nós trabalhamos com mão de obra. Então eu tenho que qualificar o meu profissional para poder entregar. É um grande RH. Entendeu? E contar com ele é diário. É todos os dias isso. Então, assim, as previsão, coordenação, operação, o RH é muito atuante. Tem que ser muito atuante. RH. Ele tem que ser muito atuante. E isso no mundo de 30 mil colaboradores. Imagina você hoje que você administra vidas dentro de um condomínio. É isso aí. Então, no meu caso, é muito similar de um síndico profissional. Exatamente. Porque assim, eu tenho um público que me atende diretamente pelo CPF, que eu cadastro, que eu registro, que eu remunero ele, perfeito, e você que você administra. Esse mesmo CPF deu a validação para o Aldo ser o síndico. Exato. E tem que cuidar, porque aquele grupo do WhatsApp do condomínio, aquilo ali é um... dá para escrever um livro para cada grupo, né, Aldo? Grupo de WhatsApp de condomínio, abrindo outro parênteses, né? Eu faço assembleias, a gente faz palestras, principalmente assembleias, né? E às vezes eu entro e falo, bom, gente, e o caldeirão do capeta, como é que tá? O quê? Caldeirão do capeta. Caldeirão do Capeta. Ele falou, Caldeirão de Capeta é o grupo do WhatsApp do condomínio, ou outros, né? Eu como trabalho, por quê? Dentro do Caldeirão do Capeta, tá?
O que acontece? Só tem gente metendo cacete. Não tem um para elogiar ou pra... Pô, mas eu não quero elogio. Eu quero que um desses aqui me chame e fale, Aldo, tá acontecendo isso, vamos melhorar isso. A minha ideia é essa. Minha sugestão. Ou mostre realmente que não está sendo feito. Exato. Some. É. Some. O caldeirão do capeta Multiplica pro bem. é trazer intriga. É. Voltando ao meu tempo, quando eu comecei e tal, pô, tinha um tapete desgastado numa portaria. Pode acontecer? Pode, é desleixo. Não diria desleixo, mas a gente vai fazendo outras coisas e aquilo lá passa desapercebido. Porque, às vezes, em meio de grandes obras, alguns detalhes passam. Não deve passar, mas passa. Um tapete desgastado. No meu tempo, o cara chegava, o senhor dos 51, olha, Aldo, você passou, você viu, puxa, é verdade. Vai lá, compra, troca. Acabou. Hoje, o cara passa Tira lá, fora. plá, joga no caldeirão do capeta. Esse síndico é um desleixado. Mas eu tô agora pagando. Troca agora, tem que trocar agora. Tô recebendo uma visita e olha só que... Exato. Por que não faz Você não isso? sabe que tem cotação, que tem um monte de coisa. Sabe, mas, pô, então isso piorou muito. No ramo de vocês, que nós estamos falando aqui, pô, um dia veio um funcionário, ele não está bem, ele veio de casa com problema. A gente sabe, todo mundo tem problema. Pô, e ele, passei na portaria, o funcionário não deu bom dia. Antigamente, seu Aldo, olha, o porteiro lá não me deu bom dia e tal, aí a gente ia conversar, reportar dele. Hoje, vai no grupo do capeta, no caldeirão lá e coloca, olha, funcionário X não me deu bom dia, estava irritado, um cara desse não pode ter aqui. Acabou. E aí? Pergunta, Bruno, não tem empatia. Exato. Então, é isso que eu falo. Então, o grupo do capeta é um problema. Não, e outra coisa, problema. e esse cidadão Isso aí é terrível. E esse cidadão que está nesse caldeirão aí, que eu achei São vários, né? Vários. Não vai na Assembleia também. Não. Para de repente discutir alguma coisa lá que é importante. Infelizmente, as pessoas vai, hoje não. aqui são valentes. Quando sentam com a gente, aí a gente volta lá atrás quando você começou. Quando a gente senta na frente e eu explico a situação, poxa vida, desculpa. Só que assim, e aí existem vários ditados, existem várias coisas que a gente coloca. Não adianta você pedir desculpa porque você fez o estrago. Se eu quebrar esse caneco de vidro em 10 pedaços, eu vou colar e ele vai ficar as marcas do que ele fez. Você não recolhe mais. Então, o problema é esse. Então, antigamente a gente conversava e era longevo por causa disso. Hoje, qualquer coisa se destrói, porque se fala, não se pesquisa, e eu conto uma história hoje, ela se multiplica. Imagine um condomínio de 5 torres, 500 apartamentos. Já era. Não contribui. É um problema. Eu morei, quando eu nasci no Ipiranga, o condomínio ali tinha 20 torres, com 13 andares e 4 por andar. Uma cidade, né? Estamos falando que eu tinha 1000 apartamentos. Né? Então, seccionado, o pessoal até chama de Pombal. Bom. Pombal e tal, e vou te falar que foi o melhor lugar da minha infância. Não, antigamente o pessoal falava Pombal. Maravilhoso, mas muito orgulho de ter crescido ali, né, Aldo? E eu, pô, moleque novo, sempre ficava bravo com o síndico do meu prédio, que é o subsíndico e tal. Hoje eu entendo, eu passo um pouquinho da ideia do sofrimento dessa turma que foi corajosa de assumir essa responsabilidade para poder administrar um prédio, para cuidar para todos. Imagina, 20 prédios num condomínio residencial de classe média baixa. Então, assim... Tem que ter 2 cérebros, né? Não dá, tem que ter. É incrível você olhar para trás e falar assim, olha o desafio que essa turma aceitou. Por isso que eu bato palma. E é super conceituado até hoje, esse condomínio cresceu muito, o que era classe baixa se tornou média alta, muitas pessoas ali têm muito sucesso, é um condomínio muito bacana, né, no Ipiranga, e eu falo, não tinha um síndico profissional naquela época. Não existia. Foi se criando essas raízes. Estou te falando de 35 anos atrás. Eu estou com 42. Então tinha eu. Opa! Tinha você. Tá falando de 30 anos. Tinha você. Assim, um universo como São Paulo. Não tinha. É verdade. Já desbravando. E, assim, e se organizava uma festa junina. E era um condomínio cuidado. Então imagina o quanto, mesmo com amadorismo, se assim posso colocar, foi bem feito. Imagina hoje o profissional, porque o que eu vejo hoje em condomínios, voltando para o nosso mercado, aqui nossa conversa, é que dos novos síndicos, eu vejo muito síndico com boa vontade apagando incêndio. E apaga. E eu sempre falo para o síndico, quando eu tenho essa oportunidade, o síndico que só apaga incêndio, ele não constrói nada. Ele não tem tempo de construir. Ele não tem um fluxograma de trabalho. Exatamente. O Valmor fala uma coisa.
Ajuda o seu síndico a te ajudar. Mas Eu acho bárbaro essa Cara, frase. eu sou um só. Você é um só, você tem que se ajudar. Quando eu vou numa assembleia, pegando esse gancho, quando eu vou numa assembleia, e isso eu falo nas minhas palestras e outros eventos que é para empresários, tá? Que a gente é convidado, quando eu vou, eu falo o seguinte: eu, Aldo, eu sou vendedor de sonhos. Eu sou um prestador de serviço que eu vendo em sonhos. Só que eu tenho que entregar. A minha responsabilidade é entregar. Porque quando eu vou na assembleia, eles perguntam: o que você faz? Pô, eu tenho que falar: eu vou fazer isso, vou melhorar o condomínio. Quando eu melhoro o condomínio, pô, a minha piscina tá ruim, vou melhorar a piscina, vou melhorar o playground, melhorar a vida daquelas pessoas. O que eu estou fazendo? Estou vendendo sonhos. Sim. Se eu chegar naquele condomínio cheio de problema e ficar com o extintor na mão, o que eu prometi eu não vou entregar. Não constrói nada, né? Não constrói nada, eu não vou entregar. Uma coisa que eu me pautei e uma coisa que é importante para ter muitos condomínios não é você pegar novos condomínios, é você não perder. Se você não perder nenhum condomínio durante um ano e pegar 2 no ano seguinte, você está crescendo. Legal. Então, esse é o crescimento. Mas para você não perder, você tem que entregar o que você cumpre. Mais alto. E muitos Mas olha o que você estava fazendo. Olha como é que. Eu lembro de uma cena nossa, eu já te relembrei disso. Um condomínio, não vou citar o nome, lá em Santo André, você sabe qual é, lá, né? Que a estrutura que. Esse condomínio estava falando de quanto tempo atrás? Alguns 15 anos. 15 anos. 15 anos. 15 anos atrás. Eu chego lá e você tem uma estrutura montada. Um administrativo. É fantástico, mas você está falando, você já faz, você está à frente 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, você pega todo um time, porque aquele condomínio pedia isso, né? Exatamente. A estrutura, e vai lá e faz um escritório avançado. É isso mesmo. Um escritório avançado. É isso mesmo. Mas Para funcionar. Sensacional. O Aldo, e eu acho que você pode falar um pouco sobre esse tema que eu vou abordar agora, que ele é bem polêmico, por sinal. Que eu acho que a gente tem que ter um pouco de polêmica também para poder fogo no parquinho. Falar, né? Não só o que a gente pensa, mas o que a gente enxerga e o que a gente vê. Eu já participei, já vi algumas concorrências de síndicos, né? E eu participo de várias concorrências, tal, também na parte de terceirização, e também sofro com isso. Aonde muitas vezes você vê um preço discrepante para uma prestação de serviço. Então eu chego ali, eu já vi síndicos cobrando ali taxas, vamos colocar números hipotéticos, tá? Um coloca 1.000, outro coloca 3, outro 4, outro 12. E com certeza, no popular, todo mundo vai, vou ali no de... Talvez não mais barato, que fica desconfiado. No de 2. Segundo, tal. Como você enxerga isso? Né? Porque o que leva você... Eu, pelo menos, vou dar um exemplo clássico. Quando eu vou no supermercado, estou fazendo uma compra para minha família. Eu não vou no mais barato. Eu vou numa qualidade que eu possa pagar por isso também, né? Esteja adequada no meu padrão, mas eu vou procurar os ingredientes de qualidade, um produto de qualidade, e não vou comprar qualquer marca, porque eu estou colocando no seio da minha família. Então, quando eu estou terceirizando o meu imóvel, no sentido de uma administração, quando eu falo de uma administradora ou de um síndico, é a mesma coisa. Eu estou colocando o meu patrimônio na mão de um síndico para poder cuidar, porque o seu empreendimento ele pode valorizar ou desvalorizar, é uma perda econômica. Quando eu falo de segurança, a perda pode ser maior no sentido, né, de um ente querido, porque estamos falando de segurança. Como você vê essa diferença no mercado hoje e por que isso acontece na opinião de Aldo Bussoletti? Tá, então, não é nem opinião, tá? É fato. Fato. É eu fui infeliz na opinião. Não. O que você enxerga? Vamos lá. Eu falo mesmo. Vamos lá, o Aldo fala mesmo, aproveita que agora você vai ouvir tudo aquilo que você pensa, dito por Aldo Bussoletti. Não é, cara, é uma realidade. Primeira questão, tá? Você vai numa concorrência, eu já participei de várias, tá? Depois você vai falando e vai passando as coisas na minha cabeça, vai passando o filme, né? Como as pessoas conversam, passa filmes. Então a gente tem vários. A gente vai numa concorrência. Primeira coisa que eu falo é: quem é que eu vou contratar? Se eu tô lá sentado. Primeira coisa que erram. Você chama 5 síndicos, isso quando tem para pouco é 5. Eu já fui em que tinha 12. Peguei minha mala e fui embora. Vai, né? Nem vai. Circulação pega a mala e vai embora. 5 síndicos. Primeiro. Ó, você fala 10 minutos para cada um. Matou 10 minutos para cada um, você não vai. Primeira coisa, não vai. O cara que se submete a fazer isso, desculpa.
Primeira coisa, olha, já tá lá submetendo a isso, É o já é cara um do problema. preço Engraçado, Já Paulo, é um porque problema. eu tô vendo É o você cara- falar e eu fazendo no meu Cara, negócio, já é um problema. Eu já fui, ó, peguei a falei, desculpa, tô indo embora. Mas vou embora. Faz sentido. O que eu vou falar em 10 minutos? Não falo nada. Faz sentido. Às vezes eu vou no condomínio e falo, me mostra o condomínio de 10 minutos. Não, mas se você não me mostra o seu condomínio, como é que eu vou explanar o que eu vou fazer em 10 minutos? Não, e outra coisa, se é o perfil que você consegue administrar, se é o que você quer prestar de serviço, que tem assim, é aquela coisa, esse condomínio tem o perfil do Aldo? Exato, tem isso também. Tem isso? Pô, eu para mim fazer uma proposta, a primeira coisa que eu falo, eu quero conhecer o condomínio. Mas Quais eu são quero os ver. desafios, né, Aldo? Eu não sei o que tem lá Quais dentro. são os desafios do Qual condomínio? perfil? Exato! Foi o que eu repente. falei nesse condomínio que eu fechei. Primeiro eu fui lá conhecer, eu já conhecia. Quer dizer, foi mais ou menos alguma coisa que a gente já entendia. Depois eu voltei lá, depois de 12 anos, fomos conhecer de novo como é que estava. Senão eu não faço a proposta. Fui claro na proposta que eu dei e eu vou fazer isso, mas porque eu preciso conhecer. Primeiro, o cara não quer conhecer o condomínio. Depois, se dão 10 minutos para você falar numa assembleia. Já é um problema. Aí depois, valores discrepantes. Por que os valores são discrepantes? Por que eu cobro 1.000? Por que eu cobro 1.000? Eu falo, tem síndico que está começando, que o escritório dele é o porta-mala do carro. Mas as condições que ele tem pode ser um bom síndico? Pode não ser? Pode. Mas então ele não tem despesas, não tem gasto nenhum. Se for comparar com a minha empresa, cara, é o que eu falei. Eu tenho escritório, eu tenho jurídico, eu tenho engenharia, Sua taxa administrativa é outra. Cara, eu tenho um departamento só de cotação. É diferente. Os meus funcionários só vão uniformizados. Tem um padrão de Os entrega. meus funcionários só vão de carro. Eu preciso de um carro de transporte. Tem um carro de transporte. Precisa de uma moto. Tem moto. A estrutura é diferente. Será que eu estou vendo isso? Isso é um primeiro ponto. Não estou dizendo que os condomínios só contratar isso. Mas a diferença no valor já começa aí. Então eu preciso entender. Um back-office por trás, na verdade. Exato. Já que eu quero esse tipo de coisa, então, eu vou falar o nome de alguns síndicos aqui, tá? Se eu quero esse tipo, então, vá cotar com Bussolete, vá cotar com a Advance, vá contar com o Silvio Levi, cote com esse tipo. Com o Conte, tá? Com esse perfil. Com esse perfil. Ah, eu quero outros perfis. Então, vá cotar com outros perfis. Aí você vai ter um paralelo de valores. Agora, não dá para cotar. Mas a O cara entrega que está começando outra. com o Aldo. Exatamente, a entrega outra. vai ser outra. A nossa, porque o cara fala, quantas vezes você vem no meu condomínio? Eu falo de 3, 4, 5 vezes, depende. Mas como? É uma empresa. Não sou só eu que vou. É uma estrutura, é um ecossistema. E às vezes o cara que vai contratar, mas eu quero que você venha. Tá, se é um problema de engenharia, eu tenho que mandar um cara de engenharia. Não é eu, Aldo, que vou te resolver. Se é um problema de administração aqui dentro, é um cara que vai entender. Eu entendo de tudo, mas eu tenho um time que trabalha. Então o teu condomínio vai estar assistido 24 horas. Essa é a estrutura de uma empresa que eu falei desses grandes síndicos aí. Se eu deixei de citar algum, desculpas, mas são pequenas comparações, tá? Eu não posso comparar com o seu João, com o seu Manuel, que vem sozinho. Já que eu quero que o seu João, o seu Manuel venham sozinho, cote com eles. Só que é o que você falou, o valor é diferente. Outra coisa, o seu João, o seu Manuel, ele me cobra R$2.000, tá? Para administrar um certo condomínio. Aí eu vou perguntar para o seu Manuel, quantos condomínios o senhor tem? Ah, eu só tenho esse. Pô, cara, se ele vai ganhar R$2.000, ele não vai viver com R$2.000. Começa daí. Ele tem que ter uma outra fonte de renda. Se ele tem uma outra fonte de renda, ele já não é só um síndico profissional. Sim. Tá? Ele tem uma profissão, ele tem uma profissão que ele já ganha dinheiro para viver. Que é o aqui dele, tá fazendo um paralelo. Aqui, isso aqui, o que é? É uma ajuda de renda. Então, eu sou síndico profissional? Não. Você é um síndico que está começando. Então, jogue limpo. Você não sou. E tem o seu mercado. Não sou contra. Tem o seu mercado, que lógico. Daquilo que ele pode entregar. Não sou contra. É louvável isso. É louvável. Só que é quem você quer contratar. Não se titula como síndico profissional. O que você não pode, o que você não pode, de novo, é misturar as coisas num balaio lá, pôr maçã, banana e tal, e depois fala que você quer fazer, ou você faz uma vitamina, ou você não faz.
Então, a diferença de preço é essa. Agora, quem contrata não sabe o que está contratando. Desculpem, senhores condôminos, que vocês estão nos assistindo, vocês não sabem, vocês vão fazer processos. Eu já fui em condomínios que os processos são maravilhosos. Pô, cara, eu ganho ou eu perco, são processos assim que eu tiro o chapéu. Não, eu vejo muito disso. Eu fui num grande condomínio, me chamaram e tal, a pessoa fez um processo maravilhoso. Várias etapas. Documentação. Uma seleção legal. Seguro, Mas me case, chamaram e falaram assim, Aldo, desculpa, o senhor não está classificado por causa disso, eu não preenchi o nosso perfil. Pô, cara, parabéns! É isso que você... É isso que eu esperava. Eu adoro. Contratar um grande colega nosso, um grande colega meu de mercado. Ele é o perfil do condomínio, não sou eu. Perfeito. Mas a seleção foi bem E feita. foi justa para o que eles queriam contratar. Foi justa. Tem gente que te pede a proposta, você manda, todo mundo manda a proposta. Os caras vão avaliar por proposta. Vão olhar na linha. Vão olhar a proposta, não vão olhar quem você é, onde você está. Vão olhar a linha final, né? Eu vejo muito isso na terceirização de serviço, com a questão. Como todo. Como todos. Que muitas vezes, mas eu pago tanto. Peraí, você paga tanto pelo quê? Que Baseado te entrega? no quê? Baseado em quê? Exato. Então, assim, por que custa mais ou menos, na verdade, o serviço? Porque, assim, hoje a composição de custos ela é muito similar entre as companhias, entre as empresas de prestação de É porque você tem um piso salarial. serviço salarial que rege a base. Categoria. Que bom. Então, assim, aí quando eu vejo lá, não, tem 20% de diferença. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não tem por que ter 20% de diferença. Aí começa a abrir a planilha de custo e entender. Tem empresa que o funcionário paga uniforme. Você sabe o que eu estou falando? Que ele quer descontar lá o sapato do colaborador. Na verdade, ele não coloca na planilha de custo, ele não vai ceder e ele cobra do colaborador. Então, assim, é esse tipo de profissional que você quer na tua portaria, insatisfeito que ele está pagando um valezinho de uma bota? Não quer. É a tua família, a tua filha que entra ali, teu filho, a tua mãe que vai te visitar no empreendimento, o teu filho que está saindo ou entrando com um colega. Eu acho que cuidar da segurança vai muito além só de preço. Mas vai É além. a questão da sindicatura. Exato. E eu vejo muito, o que eu tenho percebido nos últimos anos, por isso que eu fiz questão de te perguntar sobre isso, é que a quantidade de profissionais, né, ou se elegem como profissional no mercado, ele quadriplicou, né, sendo bem pessimista, quadriplicou. E você vê, assim, de todos os tipos. Só que a gente tem alguns perfis, como você acabou de citar aqui, Silvio Levi, né, entre outros. Os grandes amigos aí. Não, é que realmente eles têm uma entrega, tem um processo, tem uma segurança jurídica por trás. Exato. E sabe o que está fazendo. Exato. Essa que é a grande diferença. É verdade. Porque tem coisas que você não pode arriscar. Né? Tem grandes empreendimentos que não dá para arriscar. A gestão de um pode. prédio, ela é muito complexa. Não pode. O prejuízo, irresponsável, né? Irresponsável. Civil que você acaba tendo se você não tiver uma atitude correta, ele é muito grande. E a tua responsabilidade? O CPF Onde está lá. Exato. Onde é? Eu falo sempre, em alguns cursos que a gente dá, né? Se 100% dos síndicos soubessem 80% da responsabilidade que tem, 70% iria pensar o que é, 50% desistiria e quase ninguém seria. Meu, vai ver as responsabilidades que estão alinhadas Imputadas ao teu CPF. ao seu CPF. Quantos? Só que ninguém está nem pensando. Numa AGI, de cara, de partida, 143 obrigações. Então, e aí? Logo de cara. Assim, Essa eu não sabia, essa eu não sabia. Não, então. Cara, meu, imagina. os O cara tá pondo a responsabilidade. O CPF dele lá, a vida dele eles lá. não tem ideia da responsabilidade. Que o seguro da empresa hoje, por baixo, é 1 milhão. Pô, mas pra que tanto? Pô, por que tanto? Precisa. Precisa. Aí É um risco muito grande. Eu chego- Caiu uma janela de um cara que não sabe no prédio comercial. Deus me livre e guarde. Eu tenho alguns contratos com grandes companhias no Brasil, e aí quando a gente entra nessa parte de seguro, o meu automático é de 15 milhões. Então, Aí, pô, mas por que 15 milhões? Você acha que o seu funcionário vai fazer alguma coisa? Não, peraí. O seguro eu tenho para não usar. todo seguro E se eu pra não precisar usar, você fica tranquilo que eu tenho como cobrir. Exato. 15 milhões. É 15 milhões. Todo seguro é Entendeu? feito para não usar. Exatamente, mas aí quando você vai ver, ele tá medindo você. Por isso que eu falo que é muito legal quando você falou há pouco Aborda. sobre o processo seletivo, né?
Que é assim, quando eu chego lá e recebo um processo, eu vou fazer um processo e vem toda a parte de documentação, as perguntas e tal, eu falo, pô, eu gostei. Já começa a selecionar. Já começa do correto. Exato. Pra ver que é sério, né? Então, assim, quantos por cento o meu faturamento de 1 milhão por mês significa para você? Então, aí você vai, opa, peraí, não dói nada. Eu consigo, então, porque ele não quer comprometer, de repente, a questão do seu fluxo de caixa. Exato. Então, isso é muito bacana você entender, porque você falou, pô, de repente um condomínio, por qualquer motivo, ele tem um síndico que depende exclusivamente daquela receita e por qualquer momento ele teve um problema administrativo que não pôde pagar, então o síndico não recebeu. É isso. Ele consegue ficar 2 meses sem receber? Exato. É o que eu estou te falando. São problemas que as pessoas precisam entender na hora de saber quem vão contratar. Na hora de contratar, né? Eu acho quem que... vão contratar. O processo é o mais importante. Você Do me- mesmo jeito que eu quero para pessoas dentro da minha empresa. Por que eu não quero para onde eu moro? É uma empresa. Olha a oportunidade, Aldo. Olha a oportunidade, hein? Aldo tá dando uma oportunidade aí para vocês que estão nos assistindo, hein? Não tá na hora de pensar em um curso como contratar um síndico? Eu acho que começaríamos por aí, né? Eu acho que tem muito mercado até para você Tem. preparar quem tá contratando, Aldo. E a gente fala brincando, mas é As sério. pessoas que estão contratando, e não são 90%, não sabem contratar. Não sabem o que querem. E quando contratam, estão contratando para mandar no síndico. E o síndico que, infelizmente, não tem uma postura, ele vai, desculpa, gente, pau mandado. Não dá certo, né? Sabe o que eu vou lançar? Eu falei num podcast. Tem muita gente que mora em casa de rua e vai pro prédio, né? Tem. Beleza. Eu vou lançar um treinamento assim, ó. Antes de você, senhor condomínio, comprar o apartamento, você vai passar comigo. Nós vamos fazer Pra ver um se você é apto a morar. Aí eu vou falar assim, desse workshop. O senhor sabe o que é um síndico? Isso. O senhor sabe o que é um conselho? Isso. O senhor sabe que o senhor não pode incomodar o coleguinha do lado 10 horas da noite? Sei. O senhor está de 0 a 10. Aonde você se encaixa? Ah, tô no 2. Volta para casa. Tô no 8. Compra o apartamento. Vocês sabem, muita gente sabe. Existem condomínios que para você comprar uma casa lá dentro, você faz entrevista para ver se você é apto a morar naquele condomínio. Aldo, a gente faz... Existe isso. A gente- Muito pouca gente sabe. A gente cuida de um empreendimento de altíssimo padrão, né? Que, pra você ter ideia, o lote mais simples, né? É 5 milhões. O lote é simples. E aí, conversando lá com o pessoal, eles não têm mais síndico, eles têm uma administração que faz, né? Tem um morador que faz o papel do síndico e tal, mas contratar uma empresa de consultoria de segurança muito boa, por sinal, que criou todos os processos, né? Então, eles são muito profissionais no que fazem e eles sabem que eles não substituem o papel do síndico. Jamais, porque tem que ter um síndico. Sim. E uma das coisas que eles colocaram, o porquê que eles passaram a fazer entrevista para poder vender os lotes. Até para vender, comprar o lote, tem que fazer entrevista, que é para poder morar. porque é para poder morar. E aí eles começaram a pontuar algumas coisas, né, que são muito importantes. E você vê altíssimo padrão. E eles podem chegar nesse nível de selecionar. Aí eu fico pensando, 5 milhões só para você comprar um terreno, aí você vai ser entrevistado. Então, assim, chegou a um nível de morar em condomínio ser uma arte. Não é tão simples morar em condomínio. Muito Então, difícil. por que eu estou falando isso? Porque, assim, a pessoa pode ter dinheiro. Não é isso que diferencia se ela pode ou não morar em um condomínio. Pelo contrário, o dinheiro ali não é nada. É só um fator que vai permitir você fazer aquisição ou não. Porque ter o dinheiro não te habilita a estar preparado para morar em um condomínio. Esse cara é um ser humano, né? Que consegue. É isso, Aldo, que eu falo. Então, às vezes, a gente mora num apartamento aí que estão lançando estúdio de 28, 38 metros quadrados, e não é isso. E essa pessoa não é porque eu só posso comprar um pequeno que eu posso morar em condomínio, pelo contrário. É o que o Duque foi muito feliz, falou, pô, tem que fazer um workshop. Tem. Porque morar em condomínio, meu amigo... Não é pra qualquer Eu vejo pelo grupo do WhatsApp, eu fico... Primeiro que eu fico com vergonha alheia. Algumas coisas que eu vejo aí... mas eu fico com vergonha alheia de ler. Mas ok, cada um dentro da sua casa faz o que entende, desde que respeite aquela coisa. O seu direito começa onde termina o meu e vice-versa. Eu vejo coisas no grupo do WhatsApp que você foi muito feliz, o caldeirão, né? O caldeirão do capeta. Porque assim, eu vejo coisa ali que eu falo, não, eu não tô acreditando que a pessoa teve coragem de vir até no grupo e colocar isso. Eu leio assim.
E tem. Aí eu fico surpreso, eu falo assim, imagina o síndico nesse grupo, o cara deve estar pulando de raiva, porque assim, não deve nem ler. Não, eu não participo de Não grupo pode participar. nenhum. Porque existe uma emoção por trás de tudo isso, né? Não, você perde a noção. É. Tem síndico que faz questão De estar do grupo. Mas não dá, é loucura. É loucura porque é o tal negócio. Não tem nada, infelizmente não tem, a maioria não tem nada de bom. É só malhar. Não é trazer uma coisa boa, não é buscar o síndico, saber as razões, não é saber como faz, do que a gente faz. É sentar o cacete. Condomínio que estou instalando recentemente, esse síndico é passivo, esse síndico não sei o quê. Não é que eu sou passivo, os caras estão colocando uma puta estrutura eletrônica para segurança. Cara, é passo a passo. Projeto, conhecer, demora. Implantar. Pelo menos, Estressar o processo. 6 a 7 meses. Sim, claro. Então tem que ser paulatinamente para entender. Modular. Entregaram um prédio ao lado, o cara já colocou tudo, viu? Olha lá. Mas, porra, O cara colocou meia dúzia de vai câmera, ver como é que ele estrutura. Ou vai ver como o meu tem o projeto, tem os build, o que vai ser. É tudo estruturado. Para quê? Para que no futuro isso não torne obsoleto. E não se torne um transtorno, né? E outra, aí vem, quem nós vamos contratar? Qual vai ser a... eu vou faço um puta de uma tecnologia no condomínio. Vou pôr uma xixelenta lá? Que não sabe operar. Não sabe operar? Então é passo a passo. Não é que a gente é passivo, a gente deixa de ser. Como eu faço paulatinamente, para quê? Para que as pessoas possam usufruir por muito tempo. Não imediatismo. Imediatismo não existe. É com critério. Exato. Não é imediatismo. Você está colocando uma situação na mesa que aconteceu com a gente recentemente. Há 1 ano e meio atrás, nós atendíamos um condomínio de altíssimo padrão aqui em São Paulo e nos foram questionados alguns pontos sobre tecnologia. E nós explicamos, falamos, olha, eu acho que ok, funciona, vamos criar um processo. E aí, simplesmente, o conselho, o síndico não teve paciência para que acontecesse. Não, porque tem uma empresa aqui no mercado que faz, que já entra com a humana, já entra com a tecnologia e tal. Falou, não vai funcionar. Nós estamos falando de questão cultural. Os seus elos de segurança estão protegidos, que é o mais importante. Nós podemos melhorá-lo. Só que tem que ter um... Não, porque o síndico foi lá, bateu o martelo, tirou. Saímos. Ok? Ficamos muito sentidos por isso, saímos. Tem 1 mês e meio que nós voltamos, né? Tudo aquilo que nós colocamos na mesa e fomos muito profissionais em falar, olha, não faz, que não vai dar certo. Não deu. Não deu. Não dá. Então eles passaram a ter problemas onde não tinham, pelo imediatismo no projeto. Começaram a ter problemas gravíssimos que nunca aconteceu. Aumentou o nível de problema. Porque assim, o primeiro passo dentro do empreendimento é saber quem está lá dentro. Eu tenho que ter 100% de certeza que todo mundo está aqui dentro está autorizado de estar aqui, ponto. E aí você começa a ter alguns furos, né? E aí a gente sentou... Foram 4 meses para retornar. Até o ponto porque eu cheguei numa central de monitoramento que eu vi maravilhosa. Criaram uma coisa assim, com aqueles monitor, com coisa assim, falei, meu Deus do céu, hein? Isso aqui para CCR lá ia ser maravilhoso, monitorar, porque assim, não faz sentido. Aí vamos para a parte prática. Cadê o analítico? O quê? O analítico. Não, você não tem um analítico na câmera, você acha que auxiliar de não é nem operador, auxiliar de monitoramento vai ver 140 câmeras? Não, aqui veja bem, não, peraí. Vamos simplesmente redesenhar isso aqui? Vamos redesenhar e voltamos. 3 passos para trás. No mês que vem, não, vamos implantar agora. Fechamos o projeto. O parceiro na parte de tecnologia que realmente conseguisse entregar aquilo que era necessário. Sentamos com o conselho, sentamos com os moradores e dissemos, vocês têm realmente paciência para as coisas acontecerem? Temos. Então a gente vai fazer assim, assim, assim. É isso aí. Implantamos. Já estamos... para poder começar a mudar com 90 dias. Com 45 já começamos a segunda fase do projeto. Por quê? Porque os moradores estavam aptos a receber. Não adianta o síndico ter uma baita uma proatividade, o conselho também, e os moradores não estarem na mesma também vibe. Não funcionar. E hoje, em 45 dias, por exemplo, nós já passamos para o módulo 2. E talvez em 90 dias eles estão no módulo 3. E coisas que nós dissemos lá atrás. Com responsabilidade. Porque o mais importante hoje de uma parceria de sucesso é a responsabilidade naquilo que você fala e naquilo que você executa. É isso. Não dá, Aldo, não dá. E por que não dá? Por A, B ou C. Para dar, tem que fazer C, D e E. Vocês estão de acordo? Estamos. Às vezes não é o momento. E a curva de adaptação de uma cultura, ela tem que ser gradativa. Sim. Não adianta o Aldo chegar aqui hoje num empreendimento novo e querer mudar tudo, que ele não vai acontecer.
A gente sabe, assim, ele pode ter ótimas intenções, só que a execução, ela depende de pessoas e processos. Lanini, uma coisa que deixaram de falar, começaram a falar uma coisa, comunicação. Comunicação é muito importante, só que em cima da comunicação estão deixando de falar planejamento. Que é uma sequência. Uma sequência. Você tem que comunicar o planejamento. Aí sim. Depois é muito comunicação, o planejamento, os cronogramas, o interpessoal, tudo isso está sendo esquecido. Isso é muito difícil, né? É difícil, cara. É difícil para vocês, é difícil para nós, é difícil para o condômino, é difícil para todo mundo. Só que o imediatismo está tomando conta. Sim. E infelizmente, aí a gente volta lá. Quem quer contratar o Aldo sabe o porquê que quer contratar, né? Porque é um cara de operacional, é um cara que vai entregar, mas é um cara que vai fazer conforme o planejamento que for acontecer. Se você quer para amanhã, não me contrata. Contrata outra pessoa. É que eu falo, né? Tem um know-how por trás, tem um conhecimento. Você pega esses dois condomínios que o cara falou, o do lado já instalou. Nós temos um staff de engenharia que vai acompanhar a obra. Talvez esse outro cara que instalou lá pegou, colocou equipamento lá, pegou o instalador, largou ele lá, deixou ele instalar. Não, vai lá, coloca aqui isso, tem coloca aquilo. A Alto tem um staff de planejamento, de engenharia, um acompanhamento, o procedimento, o inspetor, que vai te dar um termo de aceite de conclusão de obra. É isso. Quer dizer, é diferente. E outra coisa, quando você tem aquisição por parte do empreendimento, o que é mais importante, amanhã o Aldo não é mais o síndico. Não é mais o síndico. Eu não sou mais o prestador. Ponto. Onde passou a tubulação? Exato. Cadê? Tá na garantia, não Cadê tá o na garantia? Quem faz Exato. a manutenção? Porque senão você torna o quê? Um prejuízo para o condomínio. Exato. Refaz, Eu retrabalha. vi recentemente, eu fui conhecer uma entrega de um empreendimento de altíssimo padrão, chegando lá, as câmeras de última geração e tal. Só que essas câmeras é de uma marca específica que não se comunicam com outras marcas. Software fechado, aí acabou. Aí eu vi, mas eu preciso de mais uma câmera aqui, porque eles entregaram o básico. Eu falei, ok, mas esse atual você vai jogar fora, né? Não, vamos integrar. Não integra. Não faz. Ou você vai entender que você vai ter, a partir desse momento, 2 gerenciadores, 2 softwares distintos para poder tratar, ou você vai ter um prejuízo financeiro. Em 2008, ali no Ipiranga, que você conhece, Sim. um grande condomínio que tem ali, fui eu que instalei, tive a honra de instalar. 2008. Estavam começando... Até sei qual que é. Estavam começando com a ideia de câmeras para Wi-Fi. Naquela época. Meu Deus. Cara, eu barrei. Mas é o futuro. Tá, é o futuro lá na frente. E hoje? Eu tenho que pensar em agora. A manutenção disso. Repetidora. Fizeram. O abacaxi ficou. Não sei como é que tá hoje. Sei qual que é. O abacaxi ficou. Trocou tudo. Começou tudo errado. Eu sei porque... Começou... Não tem estrutura. Hoje você tem grandes tecnologias. Você precisa, é o que você falou. Conversa uma com a outra, não conversa. Como é que tá isso? Mas é o desenho da topologia. Exato. Tem que desenhar o projeto. Senão você não sabe. Você está aqui. Para onde eu quero chegar? Como eu quero chegar? Oh, que rua que eu vou passar? Eu ouvi um colega de trabalho, não vou dizer nem que é um colega, porque o cara não é. Mas eu ouvi de uma pessoa do mercado da sindicatura falar numa apresentação e eu adotei essa frase. Não é minha, é dele, se dê mérito a quem for. Aí ele falou assim, eu sou um piloto de avião. Eu estou em São Paulo. Eu quero ir para Nova York. Qual vai ser minha escala de voo? Eu vou parar em tal lugar, vou abastecer, vou para lá até chegar a Nova York. Pô, eu guardei aquilo comigo. E é verdade. Você que é síndico, você vai administrar, você tem aqui. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na reforma geral do salão de festa. Tá, mas para mim chegar lá, o que eu preciso? Preciso isso. Quantos fazem isso hoje? Não faz. O cara aceita. Planejamento. Depois se perde tudo. Aldo, o planejamento é uma coisa que as pessoas... Ninguém fala mais. Querem atropelar o processo. Ninguém fala mais. As pessoas querem atropelar, querem resultado sem suor. Exato. Sem estudo, sem conhecimento. É o que eu falo. Hoje, na área de terceirização, eu pego alguns projetos e às vezes a gente discute, né, sobre o projeto, quando a gente recebe. Então a gente conhece um pouco o histórico do cliente e tal, do mercado, do perfil, né? E aí você lê um edital, muitas vezes, muito mal preparado. E aí você fala assim, pô, mas espera aí. Eu tenho que comunicar a esse cliente que o que ele está fazendo
vai distorcer o que ele precisa contratar. Isso vai ser ruim para quem for o vencedor e ruim para ele. Então a gente tem que ter esse papel também de responsável. Sim. E uma coisa é uma frase que eu uso muito pro meu time, né? E falo com as pessoas, né? Ah, como assim? Então tá lá, como você vai lá e aborda pro cliente que ele tá com o edital errado? Porque é muito, muito difícil do outro lado receber a crítica. E eu sempre falo para todo mundo isso, porque acontece com mais frequência que você imagina. Receber um edital ali que tá equivocado. Não é o que você fala, é como você fala. É o conhecimento que você tem da área. Exato. Então, muitas vezes, né? Então, eu te falo que nós tivemos um processo de uma drogaria recente, e aí eu lendo, né, o edital, o escopo e tal, eu falei, pô, mas peraí, por que ele não trabalha nessa escala? Porque vai ser mais econômico para ele. É melhor para mim, só que é ruim para ele, né? E vamos... Aí, de uma reunião técnica, eu fui lá e abordei e tal. E foi engraçado, porque ele falou, mas dá para fazer? Eu falei, dá, expliquei. Tecnicamente, que é o meu papel como consultor também. Não só dá, como é melhor para vocês, vai te gerar uma economia, porque no domingo que o funcionário não vai precisar trabalhar, tem uma economia no transporte, na alimentação dele, ele vai ganhar por esse dia, mas ele não vai... E é bom para ele, que vai ter uma folga, eu expliquei e tal, tá bom. E aí, esse comprador, junto com o cara técnico, um olhou pro outro, tá bom, qualquer coisa a gente volta a falar, tal. Pô, eu dei uma baita explanação, uma baita consultoria, e fiquei feliz por isso. Passou 2 semanas, ele manda uma revisão. Exatamente igual a que nós sugerimos. Mas exato. Não tinha uma vírgula a mais ou a menos. Aí um comercial trabalha comigo e falou assim, pô, inclusive ele me pediu aqui no WhatsApp uma informação para ver se estava certo, e eu confirmei. Falei, pô, legal, então ele mudou. Aí fui, mandei minha proposta e tal. Aí tivemos lá o agradecimento por ter participado. Aí, pô, super frio. Obrigado, mas seu preço não foi o mais competitivo, faz parte do jogo, tá tranquilo. Aí meu comercial entra bravo, né? Pô, mas tá vendo? A gente foi lá. Virei para ele e falei assim, então, tá aí a maturidade de negócio. Tenho certeza que ele não me contratou por questões financeiras, talvez ele tenha optado por um local, né? Só que eu tenho certeza que ele nunca mais ele vai esquecer do que nós fizemos por ele. Ajudá-lo. Eu ganhei o respeito dessa pessoa. Pô, passou. Tem 3 meses, estou falando de uma unidade pequena no interior de Minas. Ele nos chamou para uma reunião presencial, porque agora ele abriu o BID nacional e ele quer que a gente preste para ele o serviço de consultoria. Eu falei, não vou prestar o serviço de consultoria, porque senão você vai fazer que nem você fez outra vez. Ele, não. Vamos, eu quero só ter o auxílio. Eu falei, pô, mas assim, eu te ajudei ali. Ele falou, não, mas eu enxergo em vocês honestidade, profissionalismo, né? E eu quero incluir vocês. Estamos no BID, assim, mas é sobre você tocar com o seu conhecimento. E nem tudo é dinheiro. É verdade. E nem tudo é dinheiro. Você fala assim, ó, vocês estão me contratando, só que vocês não precisam do Aldo. Vocês podem contratar um outro síndico que tem uma estrutura menor, que para vocês vai atender. Acho que ter essa maturidade também leva e coloca a gente numa prateleira diferente. É porque eu falo, qual a prateleira que o Aldo quer estar? Exatamente. Aquele que é visto como um profissional, como pessoa séria, respeitada, que zela pelos processos dele, ou aquele que veio aqui e causou? Porque a gente sabe de histórias hoje, da sindicatura, que tem os mal falados, não tem jeito. E quando você vai a fundo, eu já tive em condomínio que eu sei de histórias assim que são assustadoras. Como você falou do Caldeirão, de síndicos que fizeram estragos. Estragos assim, que tem 6, 7 anos, isso e até hoje se comenta no condomínio. Não resolveu, né? E não resolveu. E não resolveu, Aldo. Então eu acho que nós que queremos estar e gostamos de estar numa prateleira, né, da honestidade, de exemplo, do bem, nós temos que nos colocar nesse lugar também. É verdade. Acho que e é isso que eleva, né, e cada vez mais vai nos diferenciando. Como você citou, você tem colegas como o próprio Silvio Levi, entre outros, e tal, outros que estão numa prateleira diferente. E para estar nessa prateleira, você percorreu um longo caminho. Você chegou lá. Você foi forjado. O Aldo já errou. Não é fácil. E o Aldo já errou. O Aldo erra. Não é que o Aldo errou, não. O Aldo erra. Ele fala assim, você vai errar. Quanto antes você errar, mais cedo você consegue corrigir. Mas E essa é o que o mercado não está preparado. É para ouvir isso. Eu já errei e continuo errando diariamente. Mas sempre no objetivo de acertar. E sem causar prejuízo a ninguém. Mas essa é a diferença. Isso é muito importante. Você está falando desse negócio de consultoria. No nosso curso que eu fiz, o Iron, né? A gente reúne um grupo de pessoas. Eu levei no meu escritório, abri o meu escritório e mostrei para todos os que fizeram. Foram cerca de 30 pessoas que já passaram por... Eu mostro de A a Z. Os caras falam para mim, pô, mas você abre? Eu falei,
faça igual. Faça igual. Porque se o cara fizer igual, a hora que ele for disputar comigo, eu vou disputar parelho com ele. Se eu formar um cara legal, eu vou disputar parelho com ele. Vocês falaram de erro. Há um tempo atrás eu criei uma frase. Eu com a minha cabeça doida, né? Erro só é erro, considerado erro quando você desiste. É verdade. Boa. Gostou? mas Muito boa, muito Erro boa. só é erro quando você Desiste. desiste. Você tem oportunidade Enquanto de arrumar, você tá consertar. ali, você tá tentando acertar. Quem tá pra fazer vai errar. Eu- Quem vai à frente vai errar. É isso. Não adianta. É verdade. Agora- Aldo, eu vou te fazer um comentário. É muito chato conversar com o Aldo, porque o tempo passa, a hora voa, a gente não percebe. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui horas e horas de assuntos bons e produtivos. Com certeza teremos o segundo capítulo com o Aldo Bussolati, porque a gente tem muita coisa para explorar. Tá? Eu acho que é uma conversa muito gostosa, muito boa de estar com Obrigado. pessoas do bem. Obrigado. E eu queria, para encerrar, né, antes o Duque também vai falar um pouquinho, porque eu tomei aqui o microfone do Duque. Vamos, tá certo, tá certo, chefe. E eu queria de verdade, assim, de coração aberto. Se o Aldo Bussolati pudesse dar um conselho real mesmo, aquele que, assim, verdadeiro, sincero, pro Aldo de 30 anos atrás, que hoje eu tenho muitos Aldos começando hoje, né? Então, novos profissionais. Então, assim, o que o Aldo Bussolati falaria pro Aldo de 30 anos atrás? Acho que isso Nossa, vai mexer em muitas pessoas que estão começando e Reflexão. acreditando nesse setor que é tão promissor e tão sério e que nós precisamos muito de cada vez mais pessoas capacitadas. Aldo, com você. Cara, tem uma frase que eu falo, e já falo todas as vezes, tá? E que eu aprendi com o tempo, com o profissionalismo, com a insistência em fazer, e um monte de coisa que eu faço na minha vida. E o que eu mais agrego à minha vida é essas palavras que você fala a mim, que o Duque fala a mim, e que as outras pessoas falam a mim. Todos os lugares que eu vou, eu sou muito bem recebido. Todos os lugares que eu vou, a gente é muito bem recepcionado. Não tem um lugar que eu não vá que, graças a Deus, a gente tem isso. Às vezes as pessoas no escritório, as pessoas que veem, pô, como você é querida. Minha filha fala isso. Então, uma frase que eu falo toda vez, eu deixo para todas as pessoas pensarem, é o seguinte: andem entre os espinhos e não se arranhem. Ande entre as rosas e não as despetalem. Sua vida será um sucesso. Sensacional, Aldo. Olha só, que aula, pessoal. Então, assim, queria passar a palavra para o Duque, agradecer você que ficou com a gente até o final. Com certeza, curte, compartilha, porque tem outras pessoas que realmente esse conteúdo vai mexer na vida delas, tá? E Duque, é com você, meu amigo. Primeiro, quero agradecer muito, Aldo. Sou seu fã, acompanho, Quem gosto não é? muito. Quem Quem não não é, realmente faz toda a diferença nesse mundo. A expertise e mais. Não é só a sabedoria e expertise, é o que você carrega. Sim. Então, essa conexão que eu tenho e o respeito que eu tenho pelo mundo de sindicatura, e você sabe que eu falo isso abertamente, e navego bem graças a Deus, né? Eu vou indo. É por isso. É por ter você olhando no teu olho, meu amigo. E poder te chamar de amigo e saber que o teu coração está à frente de tudo. Ah, sim. Muito Sempre. obrigado por você existir nesse mundo. Não, eu que agradeço vocês de poder me levar ao público, né? Porque eu E não vai me levar. E, gente, primeiro, Lanini, obrigado pela confiança de eu estar participando aqui de co-hoster. Não, participando, não, você está Não, comandando. eu tô É que eu comandando. sou do comercial e a gente tem jeito, né? A gente Comercial acaba falando- fala, a gente, tá no a gente sangue. gosta de resenha, Não, né? então. Quem fala aqui é o homem, eu só tô na resenha aqui. Não, tá nada. Eu sou o palpiteiro, como diz Mandou bem. um grande mestre meu diz assim, ele não é conselheiro, ele é palpiteiro. Eu tô aqui só palpitando. Acabei tomando um microfone aqui, pessoal. Agradeço de verdade. Não, mas eu agradeço. Eu acho que, pessoal, curte, segue. O propósito desse programa, que foi criado com muita intensidade, que tem uma empresa por trás, que é a Alton, que tem seriedade, responsabilidade, comprometimento e mais, a satisfação do cliente. Entregar o que é realmente necessário entregar. Ser parceiro, que é muito importante. Então, e se inicia uma jornada dentro desse processo de podcast
com uma empresa e convidados maravilhosos do mundo condominial, mundo corporativo, para trazer conteúdo e estimular que vocês façam o melhor. Então siga, né? Segue o nosso processo, dê sugestão, faça pergunta, né? Sim, muito importante. É muito importante. Dá uma sugestão de tema, a gente vai atrás desse tema, que eu acho que é muito importante, né? Compartilhar isso. E muito obrigado realmente por hoje eu estar aqui, né? Porque eu vou só depois assistir de camarote, né? Não, mas a mesa foi bacana. Eu acho que... Obrigado. Obrigado a você, Lucas. A criação do AutoConnect, ela vai muito além de simplesmente um podcast. Isso. A ideia é dar voz a quem realmente faz de forma diferente. Que realmente faz com alma, com coração, que realmente é comprometido com aquilo que faz, Aldo. Eu acho que o AutoConnect ele veio para o mercado para mudar. Hoje nós sabemos que o que mais tem hoje no mercado é podcast. Nós não queremos ser mais um podcast. A ideia da AutoConnect é realmente conectar pessoas, processos, dar a voz àquilo que realmente é bem feito, que a gente vê, admira, respeita, né? Então, isso é muito importante. Então, ter pessoas hoje que foram forjadas com dificuldade, que hoje tem IA para te ajudar. Há 30 anos atrás você não tinha, você tinha... Era você com você. Então, hoje eu vejo muitos profissionais de segurança, na parte de facilities, na parte de manutenção predial, sindicância. Então, a ideia desse programa é exatamente essa, Aldo. Ter pessoas que estão realmente numa prateleira diferente, podendo dar voz, né, ao conhecimento, dar orientações e melhorar e elevar o nível do mercado. Esse é o objetivo do AutoConnect, é elevar o nível do mercado. É isso aí. Esse é o nosso objetivo, não é um objetivo comercial, ele é um objetivo realmente sério, profissional, que quer deixar um legado. Porque o que importa para nós é deixar um legado de qualidade. Então é dar voz, né, não por interesse, mas voz para quem realmente faz diferença no dia a dia. Porque se você entrar na internet, hoje você tem diversos podcasts, mas qual realmente é a finalidade desse podcast? O nosso é esse, é conectar pessoas que realmente entregam com alma aquilo que faz. Não importa se você é um síndico profissional, se você trabalha na área de manutenção predial, você vai estar aqui com a gente podendo falar a sua história, contando um pouquinho dos desafios. Esse é o objetivo da AutoConnect, é trazer para você voz. Conta com a gente. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.